بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه إمام البخاري في أدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال أباك. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois temos falado na lição passada acerca da benevolência para com a mãe. Hoje vamos falar acerca do pai, vamos falar acerca do estatuto, vamos falar também acerca da posição, o papel e a honra do pai no Islã. Que fique claro que no Islã, o pai é mais do que um simples provedor material, é um pilar da estrutura familiar, é uma fonte de orientação, um modelo de caráter e uma figura de autoridade espiritual e social. A posição que o pai ocupa é de elevada honra e dignidade, sendo o seu respeito um dever imposto por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ignorar ou desrespeitar esta posição pode ser considerado um dos maiores pecados no Islã. O Coran tem estes ensinamentos, tem estes versículos, está repleto de versículos do Coran em que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da posição do pai ou dos pais. O pai como guardião e responsável da família, nós podemos encontrar isso conforme o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Cada um de vós é pastor e cada um de vós é responsável pelo seu rebanho. Hadith que vem no Bukhari e do Muslim. Como pai, não é? O indivíduo como pai é o responsável direto pela integridade espiritual e moral da família. A sua liderança como chefe da família deve ser exercida com justiça, sabedoria e misericórdia. O pai tem um dever de educar religiosamente e moralmente os seus filhos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vós que credes, protegei a vós e a vossa família do fogo do inferno. Conforme os mufassirin, este versículo significa ensinar o tawhid, as práticas do salah, a moralidade e as regras do halal e do haram desde tenra idade. O exemplo de Luqman ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, que educa o seu filho com sabedoria e fé, um modelo ideal de paternidade, conforme o Coran menciona as palavras: Ya bunayya la tushrik billah, oh meu filho, não associes nada a Allah subhanahu wa ta'ala. O pai tem uma obrigação, que é o sustento material, não é, da sua família, e assim como transmitir, não é, aquela que é a obrigação religiosa. Tem este dever de sustentar financeiramente os membros da sua família, a não negligenciar, não é, as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, negligenciar essa responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu torna-se pecado para o próprio pai. Kafā bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith de Abu Daud: é suficiente a pessoa ser considerada de pecador, não é, por negligenciar aqueles que está sobre tua tutela, aqueles que estão abaixo dele. E não só, o Coran ainda preceitua: ar-rijalu qawwamuna lan-nisa. Os homens são responsáveis pelas mulheres. Portanto, o Sharia deu também não só responsabilidade, deu um estatuto ao pai, conforme os ahadiths que nós mencionamos nas lições anteriores. Portanto, apesar da mãe ter uma certa posição, não é, de prioridade no afeto, o pai vem imediatamente a seguir. Foi questionado o profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah: Man abarro? Quem eu devo tratar melhor? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ummak. Qala thumma man?
Qala ummak. 3 vezes depois diz thumma abaka. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe e depois vem o teu pai. Este hadith também vem no Bukhari e no Muslim. Este hadith é um reconhecimento que mostra que a posição do pai é de dignidade suprema e deve ser honrado com palavras, gestos, obediência e gratidão. Desobedecer o pai, desobedecer a um pai é um dos maiores pecados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse e listou naquela lista, podemos assim dizer, desculpando a redundância. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez aqui menção, ao fazer a menção desta lista, Alá unabbiukum bi akbaril kabair, quer que eu vos informe os maiores pecados. Então o profeta começou a mencionar al-ishraqu billah, associar parceiros a Allah, wa uququl walidain, desobedecer os pais. E este hadith vem também no Bukhari e no Muslim. E este tipo de desobediência, conhecido como uquq, é considerado grave e pode privar o indivíduo das bênçãos divinas. O duá do pai, não é, está entre os duás mais aceitos. O duá que o pai faz para o seu filho tem um grande peso diante de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Da'watul walidi li waladihi ka da'watin nabiyyi li ummatihi. Hadith vem no Ibn Hibban. A súplica de um pai pelo seu filho é como a súplica de um profeta pela sua nação. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Thalathatu da'watin la turaddu, da'watul walidi ala waladi. 3 súplicas não são rejeitadas. Não é? Dentre essas súplicas, a súplica, o duá do pai, não é, contra o seu filho. Este duá também não é rejeitado. Portanto, os pais, seja pai ou mãe, fizer duá contra o seu filho, este duá não é rejeitado. Portanto, o que isso significa? Que o estatuto especial que o pai tem, uma vez que nesta lição de hoje estamos a falar do pai, o estatuto espiritual que o pai tem é que Allah subhanahu wa ta'ala honrou o pai aqui no dunya e as suas súplicas, não é, sejam elas a favor ou contra o seu filho, essas súplicas não serão rejeitadas. Queremos aqui dizer aquela desobediência que o pai tem razão, portanto, aí essas súplicas serão aceitas. Mas se o pai não tiver razão, não é obedecido, portanto, em particular, quando se tratar de ordem para contrariar uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Honrar o pai em vida e após a morte, não é só em vida, após a morte o pai também merece honra. O pai e a mãe, conforme estamos aqui a dizer, uma vez que falamos na lição passada da mãe, ou estamos a falar do pai, mas isso abrange o pai e a mãe. E o Islã ensina-nos que a honra ao pai não termina com a sua morte. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam orientou-nos: Inna min abarril birr an yasila ar-rajulu ahla wudd abihi. Uma das formas mais nobres da bondade, não é, do filho para com seu pai ou com seus pais é manter laços com os amigos do pai, conforme vem no hadith de Muslim. É recomendado que continuemos a fazer doá pelo nosso pai já falecido, dar caridade em seu nome, cumprir promessas ou pagar dívidas por ele deixadas. A porta do paraíso, o pai é a porta do seu paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Rida Rabb fi rida al-walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Hadith que também já havíamos explicado. O prazer, a satisfação, a alegria de Allah está no prazer do pai, e a ira, a fúria de Allah está também na fúria e na ira do pai, conforme o hadith do Tirmidhi. O pai é, portanto, uma das portas do paraíso. Se for desonrado, pode ser uma causa de castigo. No outro hadith vem: Al-walidu awsat abwab al-jannah, fa in shi'ta fa'di' dhalika al-bab aw ihfaz. O pai é uma das awsat abwab al-jannah, é a porta do meio do paraíso. Se tu quiseres,
podes destruir esta porta ou podes proteger esta mesma porta. Portanto, são vários ahadiths, vários versículos do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahuma uff." Nós não podemos dizer ufa, ralhar para os nossos pais, em particular quando estiverem na terceira idade, em que eles já repetem muitas vezes a mesma coisa, têm problema de esquecimento, outros têm até doenças graves quanto a esta situação mental. Mas esses mesmos pais não podem, não é, ser berrados, ralhados, até faltar ao respeito por causa da idade que eles se encontram. Aquela idade é a idade em que nós podemos aproveitar o máximo, alcançar o nosso Jannah servindo a eles. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é, que esteja distante da misericórdia de Allah aquele indivíduo que tiver os seus pais na terceira idade e ele não consegue alcançar o Jannah servindo a eles, que esteja distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós possamos dar o verdadeiro valor ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos pais no geral, e possamos cuidá-los assim como eles cuidaram de nós, fazendo no mínimo dua: Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, tenha misericórdia deles, assim como eles tiveram misericórdia de mim, assim como eles cuidaram de mim ainda em tenra idade. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.